Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo os contos populares de tradição ibérica. No final do segundo bloco, a Hariane e o Rafael do Paraná fizeram uma pergunta aqui por telefone sobre a dificuldade de trabalhar com contos populares em diferentes regiões do país, onde essa literatura não é tão forte. E o Gregório ficou aqui querendo falar, a gente teve que ir para o intervalo, não teve oportunidade. Gregório, por favor. Falando do repertório, o Câmara Cascudo, folclorista potiguar, escreveu um livro, Lendas Brasileiras, e começa com Negrinho do Pastoreio, uma lenda gaúcha, das mais expressivas do Brasil. No Paraná tem uma lenda que o Câmara Cascudo também incluiu no livro Lendas Brasileiras, a lenda da gralha azul. E a lenda Irapuru, tão apreciada, tão contada, tem início no sul e migra para a Amazônia. O pássaro Irapuru, que tem um canto que os outros pássaros param para ouvi-lo. Então, o repertório das lendas, dos contos populares, estão circulando nas diversas regiões e trocando e ampliando com as lendas que estão sendo construídas hoje pelos alunos, pelos professores escritores, os professores que têm singularidade, autoria e inauguralidade, porque estão escrevendo e inaugurando mundos novos. Tá certo. Pelo 0800 21 6689, você liga e participa ao vivo aqui do Salto para o Futuro. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Nazaré, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bom, Nazaré? Tudo bom. Boa noite aos colaboradores do Salto e aos colegas professores de todo o Brasil. Falo do Teleposto CEPAC, São João de Meriti, hoje com alunos do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos. E nossa pergunta é: o texto diz que os contos surgem de acordo com as culturas dos lugares onde passam os contadores. Os contadores reapresentam os contos inserindo fatos que presenciam e também reinventam de acordo com a cultura do lugar. Essa recriação descaracteriza o patrimônio literário ou popular? Obrigada. Obrigado, Nazaré, pela sua participação aqui no Salto. Só queria te dar uma dica: da próxima vez que você ligar para a gente, você diminui um pouquinho o volume do seu televisor para a gente poder escutar melhor a participação de você, a sua participação e a participação dos cursistas aí do Teleposto, tá certo? Então, Ricardo, essas adaptações, elas diminuem, fazem perder o valor a essa cultura literária ou não? Olha, é difícil responder, quer dizer, podem fazer perder. Quer dizer, vai depender do contador de histórias. O importante lembrar é o seguinte, que é uma tradição oral. Não tem outra forma desses contos prosperarem. Quer dizer, eles vão sendo contados de boca em boca, prosperarem não, se propagarem, né? Então é preciso entender isso, quer dizer, é inerente ao contador de histórias ele acrescentar. É como, vamos pegar a piada, acho que a piada é um bom exemplo. Eu conto uma piada aqui, a pessoa vai para casa, ela já vai mudar. E cada um vai acrescentando e, de repente, de uma piada podem surgir duas boas piadas, inclusive. Porque, de repente, é isso. Agora, um mau contador, é possível. As coisas não são... É preciso dizer, com todas as vezes, não é que existiu uma história há 1000 anos atrás e essa história, ela até hoje é contada. Isso não existe. É uma construção que foi feita através do sexo cultural, uma construção multifacetadíssima, né? Basta a gente ver, por exemplo, os contos populares, chamados hoje contos de fada, contados por Perrault no século XVII, e os mesmos contos recolhidos e recontados no século XIX pelos irmãos Grimm. Você pode encontrar um conto aqui e lá, não é? Esses contos se espalharam, as pessoas foram contando e recontando. Sim. Essas versões que são clássicas, se você tomar uma ao lado da outra, você vai perceber diferenças. Uma tem uma marca mais do interior da França, mais provincial. Como é que você vai saber disso? Não, você vai ver as decisões que são tomadas, como é que a menina vai para a floresta, o que a mãe manda levar, etc.
E a outra é mais romântica, mais preocupada com o comportamento da menina. Já é um outro século, já tem uma mudança de visão do que é certo do que é errado. Olha aquela discussão da moral. Pois é, né? Só te interrompendo, Eliana, ainda sobre a discussão da moral, a Luz Marina, professora do NTE de Uruaçu, em Goiás, nos enviou um e-mail. Obrigado, Luz Marina, pela participação. Ela diz que no texto o Ricardo cita a moral ingênua. Ela diz que no conto oral e no conto escrito é possível que professores e alunos reflitam sobre o bem e o mal praticado pelo herói. Como fazer essa reflexão, pergunta a Luz Marina, com os alunos em relação aos programas televisivos, onde é muito clara, também segundo ela, essa moral ingênua? Bom, eu acho assim, a televisão, ela é um texto também, ela também é uma narrativa, ela traz um conto sobre o mundo, não é? O começo aqui do texto que eu estava lendo dizia isso, né? Toda hora a gente está começando a conversar com uma pessoa dizendo, olha, isso aconteceu comigo. A televisão também está trazendo isso. Na televisão, a moral ingênua é aquela que te obriga, ou te induz, melhor dizendo, a aceitar um tipo de posicionamento, seja ético, seja ideológico, sem discussão. Essa é a moral ingênua, a visão que já está pronta para você. Agora, se você se dispõe a duvidar dela, a fazer perguntas, a se questionar sobre isso, se está certo, se está errado, se você acha que era assim que se deveria proceder ou não, você faz circular um debate que torna essa questão presente à sua vida. Você é um narrador. Quando você vai para a esquina encontrar com seus amigos, quando você vai a uma festa e conta uma história da sua vida, do seu avô, do seu amigo, você está passando uma história que tem a sua visão de mundo, a história tem a sua moral. Então, é nesse sentido que é importante que você discuta a moral que vem pronta da TV. Nesse sentido é que eu acho que a moral da TV pode ser ingênua, se você aceitar isso como um dado. Agora, Gregório, nós recebemos um e-mail, por coincidência, de Goiás, também de Anápolis, da Isildinha, Aparecida Almeida, do NTE de Anápolis. Ela quer saber, a partir do momento em que os contos tradicionais deixaram de ser contados de boca em boca e passaram a ter o registro escrito, eles sofreram modificações ou influências do escritor? Sofreram. Cada um que escreve acrescenta, quem conta um conto aumenta um ponto. Nós, no Brasil, temos algumas versões dos contos trazidos pelos portugueses no início da ocupação do território brasileiro. Na costa do Atlântico, vamos ouvir algumas versões parecidas. Na costa de vizinhança com os países que foram ocupados pelos espanhóis, vamos ouvir as histórias vindas também da Península Ibérica, com nuances, com diferenças. Então, na fronteira com o Uruguai, com a Argentina, o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Venezuela, com a Colômbia, a Venezuela, o repertório, né, o acervo guardado ali de histórias, ganham contornos um pouco diferentes da costa do Atlântico. Lá no Amapá, na fronteira lá com a Guiana, já tem são outros ingredientes do tempero das narrativas. Essas histórias chegaram para nós aqui há mais de 500 anos e cada um que vai contar, que vai narrar, traz uma Posso fazer um comentário, Gregório? Pode. Mário Quintana, que a gente comemora 100 anos de nascimento esse ano, conta uma história que está num livro dele chamado Sapato Florido, que se chama Velha Nova História. Né? Parece até a história do Guimarães Rosa, não é? Da fita verde no cabelo. Mas a do Mário Quintana é uma história de um peixinho e de um pescador que se tornam amigos. Essa história é contada pelo Mário Quintana com muito humor e uma certa melancolia, mas muito humor, muita ironia no fundo. Eu ouvi essa mesma história na Colômbia, num festival de contadores de história, em que essa história é contada como uma história dramática, uma história terrível de separação dos amigos. O registro na Colômbia é diferente do registro que fez o nosso gaúcho Mário Quintana dessa mesma história. Então tem o traço de quem registra, de quem escreve,
tem o peso do seu momento, da sua visão de mundo, né? Da sua experiência, afinal. Tem lá. Tá certo, Eliana. Nós já estamos aqui no finalzinho do Salto para o Futuro. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Olha, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a oralidade é uma riqueza extraordinária que permite, entre outras benesses que a gente não falou aqui, outros benefícios, da gente organizar o nosso discurso, organizar a nossa cabeça. Contar bem uma história significa poder entrar no mundo da comunicação oral, sendo convincente, sabendo argumentar, sabendo botar o pensamento em ordem. Então, contar não é só pela magia da história que se conta, mas pelo domínio da língua e do pensamento que se ganha. Tá certo, Eliana. Obrigado. Ricardo, por favor, suas considerações finais sobre o Olha, minhas considerações são as seguintes. Eu gostaria muito que as escolas tratassem muito mais vezes da cultura popular. Eu acho que é uma cultura riquíssima. Você tem formas, por exemplo, os contos populares, né, os contos de encantamento, as adivinhas. Adivinhas são verdadeiras introduções à poesia, se for pensar. Tanto as quadras populares, com certeza, né, mas as adivinhas, por exemplo, são metáforas. Se você for ver, cada adivinha é uma metáfora. Ela fala uma coisa para dizer outra coisa. Ditados. Quer dizer, existe um acervo muito rico que eu acho que as escolas podem, inclusive, resgatar, porque esse acervo é vivo, não é só em livro, não. É ir atrás da cabeça das pessoas e pedir para elas trazerem para a escola e montar esses acervos. Então, essa é a minha sugestão aí aos professores, né, que olhem a cultura popular também e resgatem. Agora, Ricardo, você ainda tem um tempinho? Quer dizer, nesse movimento de resgate dessa cultura que está em volta da escola, é também preciso que o professor se desarme um pouco para considerar, por exemplo, as variedades das histórias que aparecem de um mesmo tema, um pouco daquilo que a gente dizia anteriormente. Sim, quer dizer, não considerar que existe uma versão, por exemplo, de repente alguém vai falar assim, a versão certa é a do Walt Disney, só faltava, né? Quer dizer, é isso, entendeu? É muito ao contrário, quer dizer, que a gente saiba que é uma cultura que ela é construída com versões. E é fantástico isso. Né? Por exemplo, vamos pegar o caso da Gata Borralheira, por exemplo. Só essa história que é conhecida de todos, né? A Cinderela, etc. Nossa, o que tem de versão dessa história, e é bárbaro. Só isso, a professora, de repente, tem um trabalho um pouco de dar uma pesquisada e estudar com os alunos as várias versões que ela vai encontrar da mesma história, recolhidas por aí pelos folcloristas. Isso já dá um pano, dá muito pano para a manga dentro da escola. Né? Inclusive questões éticas que aparecem nessa... Porque as questões éticas, elas aparecem muito frequentemente nos contos. Né? Então... Ok, Ricardo, obrigado. Gregório, por favor, suas considerações finais sobre o que nós debatemos no programa de hoje. Murilo, a minha formação com as histórias, com as narrativas, elas aconteceram no núcleo familiar. Meu avô contando histórias, e os netos, vô, conta aquela, conta de novo. Eu vou contava. A história preferida da minha irmã, Joãozinho Maria, preferida da minha prima, Maria Borralheira, e a minha predileta, a minha preferida, vô, conta aquela. Ele contava, Dona Baratinha. E a sua? Você já pensou? Poxa, realmente aí tem uma pergunta. Eu sempre gostei muito de história, é difícil dizer uma preferida. A sua preferida, Ricardo? Tem várias. Uma. A mais mobilizadora. Olha, O Macaco e a Velha é uma história que eu gosto muito. Eliana, sua? Tem algumas que me ficaram porque elas me trazem essa questão, o incômodo, me trazem assim, uma perquirição. Uma é do Gato de Botas, a questão entre a esperteza e a ética, a esperteza e o que é direito, a tramóia, o passar para trás. Essa é uma história que ficou muito tempo na minha cabeça e está aí hoje para ser discutida. E no meu repertório são as histórias vindas da Península Ibérica, com influências do Oriente, dos árabes, trazidas pelos portugueses, pelos espanhóis. Também as histórias contadas na Amazônia pelos povos da floresta, o repertório indígena brasileiro. Também o repertório com as histórias vindas da África, as histórias africanas que chegaram aqui. Então, o meu repertório tem essa complexidade de narrativas, Murilo. Vamos cantar?
para concluir. Bem rapidinho que a gente está no finalzinho do programa. Amor, tão bom, meu amor tão bom que está... Canta, Helena. Ricardo, meu amor tão bom, meu amor, vem cá. Vai. Bom, infelizmente, eu vou ter que interromper a cantoria, porque nós chegamos ao final do Salto para o Futuro de hoje. Eu agradeço a você que participou do programa, enviando perguntas, críticas e sugestões. Agradeço também a presença do escritor e desenhista Ricardo Azevedo, do escritor e contador de histórias Francisco Gregório Filho e da Eliana Yunes, professora da PUC do Rio de Janeiro. Se você ainda não tem os textos dessa série, pode encontrá-los no nosso site. O endereço é www.tvebrasil.com.br/salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre os contos indígenas. Eu espero por você. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.